Olá, sejam muito bem-vindos. A burocracia é apontada ainda pelos empreendedores como um grande desafio para o sucesso de negócios no Brasil. A política pública já foi implantada nos últimos anos para tentar reduzir os entraves, mas ainda há muito a avançar. E é um consenso que é preciso investir na simplificação para ajudar principalmente os setores que mais empregam no Brasil, como de pequenos e microempreendedores. Tema para a entrevista com Helena Rego, coordenadora do Núcleo de Simplificação da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional. Seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender. E eu já começo perguntando, por que a burocracia ainda de alguma forma prejudica negócios no Brasil e o que já avançamos e o que precisamos avançar para simplificar o ambiente de negócios? Em primeiro lugar, agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês e falando sobre um tema que me interessa e enfim, tenho estado envolvida com esse tema nos últimos anos. A redução da burocracia e a simplificação dos processos faz com que o empresário tenha mais tempo livre para dedicar ao que ele realmente precisa, que é o seu empreendimento. Então, muitas coisas aconteceram nos últimos anos, desde a Constituição de 1988, que trouxe o tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, depois com a Lei Complementar 123, que é a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, com capítulos específicos para facilitação da questão da abertura de empresas no país. Então, várias coisas foram acontecendo. Existe o comitê gestor que cuida de uma rede que se propõe a integrar todos os órgãos responsáveis por abertura de empresas no Brasil. Então, nós estamos falando de redução de 150 dias para menos de 24 horas para abrir uma empresa hoje no Brasil. Então, nós temos avanços significativos, sim, nos últimos anos, nessa agenda específica de desburocratização. O próprio microempreendedor individual é um caso de sucesso, vamos dizer assim, da questão da formalização e da abertura de empresas. São 14 milhões de pessoas que se formalizaram como microempreendedores individuais e que hoje se formalizam em menos de 15 minutos pela internet. Então, é um caso de sucesso. Nós podemos perceber que quando o processo fica mais fácil, rápido e barato, as pessoas se formalizam. E é esse o grande objetivo da política pública e da simplificação dos processos, para que traga mais pessoas da informalidade para a formalidade. Agora, você tocou num ponto que é importantíssimo, que é esse prazo para abertura de empresas. No Brasil já foi muito maior, e sempre foi até um clichê nessa discussão da burocracia. Quanto tempo se levava para abrir um negócio, o prazo reduziu significativamente. Agora, um outro ponto que é sempre destacado é o prazo para fechamento de empresas. Como é que está esse critério, esse conjunto de regras, e como podemos avançar mais quando a opção é por fechamento de empresas? Da mesma forma que para abrir, para fechar também é muito rápido e muito fácil, porque hoje os órgãos estão integrados. Esse era um grande problema que existia até um passado recente, onde os fiscos, os fiscos federal, estaduais e municipais não se conversavam. Hoje está tudo integrado dentro da Rede Sim e os fiscos têm condições de se conversar e de trocar informações e trocar cadastros. Então, isso facilita muito a questão da abertura e também do fechamento das empresas. A abertura, nós estamos falando de órgãos de licenciamento integrados, nós temos os corpos de bombeiros, as vigilâncias sanitárias, os órgãos de meio ambiente, todos integrados dentro dessa grande rede Brasil, onde esses órgãos todos conversam entre si e trocam esses dados. Porque o grande problema é o dado ser circular, o dado está disponível para que os órgãos possam acessar. E isso hoje acontece com essa grande rede que se chama Rede Sim. Agora, é um assunto que ele é extremamente importante, porque quando a gente fala em simplificação, em redução de burocracia, a gente pode estabelecer um paralelo com o chamado Custo Brasil, tão temido Custo Brasil. E quando você investe na simplificação, qual é o retorno que se tem aí, por exemplo, para a redução desse Custo Brasil?
nós temos mais empreendedores empreendendo, né? Isso significa mais impostos sendo pagos e mais a cultura da formalização, a cultura do formal, as pessoas emitindo nota fiscal. Isso faz com que a fiscalização tenha um controle sobre o que está acontecendo, e as pessoas que costumavam fazer ter essas relações de negócio de forma informal, né, de maneira informal, passam a fazer isso dentro da formalidade. Então, a emissão de nota fiscal, isso inclusive está acontecendo a partir de 1º de janeiro desse ano, todos os microempreendedores individuais, prestadores de serviço no Brasil, que nós estamos falando em torno de 40% desse universo de 14 milhões de microempreendedores individuais, que podem emitir a sua nota fiscal de serviço pelo padrão nacional, através de um link da nota fiscal eletrônica de serviço, e tem um aplicativo onde ele, com 3 cliques, ele consegue emitir a sua nota fiscal. Então, isso tudo vai facilitando e vai reduzindo o custo Brasil. Agora, esse é um ponto importante. A gente está falando de avanços de tecnologia. Até pouco tempo não se tinha aí o conjunto de ferramentas disponível, né, para justamente atender o empreendedor. A gente passou por um processo de pandemia em que muitas pessoas que viviam ainda na era analógica foram obrigadas a fazer uma revolução interna nos próprios negócios, né? E aí acabaram alcançando até novos mercados, né? Como esse avanço da tecnologia, essas novas ferramentas ajudam a simplificar o processo e reduzir a burocracia? Hoje em dia, praticamente 100%, não sei se 100%, mas a maior parte, a grande maioria da população tem um celular. E podem fazer essas operações através de um celular. Então, isso é o que cada vez é um caminho sem volta. Hoje, com a pandemia, a digitalização pegou força e as pessoas tiveram, quem não sabia fazer, teve que aprender a fazer e a trabalhar com aplicativos, com smartphone e fazer tudo através de um celular. Então, existe os serviços na palma da mão, vamos dizer assim, e que as pessoas podem usar esses aplicativos para diversas coisas, desde de carteira de motorista, cada vez mais as coisas integradas, o CNPJ e o CPF como números únicos. Não faz menor sentido nós temos que decorar mais do que um número, né? Então, a pessoa física bastará ter o seu CPF como seu número de acesso, e da mesma forma as pessoas jurídicas vão precisar usar apenas o CNPJ como seu número de acesso a sistemas e aplicativos, enfim, a todas essas coisas. Então, isso está evoluindo em passos largos. Nos últimos anos evoluiu bastante, então agora a expectativa é que se continue nesse mundo da integração e da conexão. É importante que haja essa conexão. Por exemplo, se uma empresa, um CNPJ, vai ser suspenso temporariamente ou interrompido o seu funcionamento, e isso é devidamente informado para a Receita Federal do Brasil e consequentemente, para os fiscos estaduais e municipais, não há necessidade de se fazer uma declaração de que isso aconteceu. Ou seja, basta que essa informação seja repassada online e automaticamente para os outros integrantes dessa grande rede, e isso já seria... deixaria de ser necessário essa obrigação acessória de se fazer esse procedimento. Então, esse é apenas um exemplo de simplificações que devem acontecer nos próximos meses e que o Sebrae tem trabalhado muito dentro do núcleo de simplificação com esses parceiros para que isso aconteça e possa cada vez facilitar mais a vida dos empreendedores do Brasil. A gente está conversando sobre um tema que é extremamente importante para o sucesso de negócios, de empreendimentos, que é a simplificação, redução de burocracia no Brasil.
que tanto atrapalha muitos empreendedores, mas olha, há um caminho aí de simplificação importante. A gente conversa com a coordenadora do Núcleo de Simplificação da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, Helena Rego, sobre esse assunto. A gente tem muitas perguntas ainda, mas agora a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Então não saia daí. Voltamos com a entrevista hoje com a coordenadora do Núcleo de Simplificação de Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, Helena Rego, chamando e conversando sobre um tema que é muito importante para o sucesso dos empreendimentos, que é a simplificação. Agora, coordenadora, a gente falava sobre as mudanças, inclusive a redução do prazo para abertura de empresas, até para fechamento, avanços importantes aí do ponto de vista até de legislação. Agora, seria até oportuno a gente falar agora, no início de ano, no início de governo, até de legislatura, sobre políticas públicas. O que se espera que pode avançar ainda? A gente pode até listar algumas medidas aí que a gente pode colocar no radar como necessárias para simplificar ainda mais esse ambiente de negócios. Não só no mundo urbano, como no mundo rural também os empreendedores precisam e necessitam dessa simplificação. Nós temos tratado com o Ministério da Agricultura e esperamos continuar com esse trabalho de aproximação para que a gente consiga fazer com que a vida do empreendedor rural também seja facilitada. Existem muitos licenças que precisam ser tiradas, que são o serviço de inspeção municipal, o serviço de inspeção estadual, enfim, e que eles precisam, para que o seu negócio seja formal e o seu produto possa ser comercializado, eles precisam dessas licenças. Então, isso também é um assunto que nós pretendemos avançar nesse ano, 2023, integrando cada vez mais as secretarias de agricultura à Rede Sim. Essa grande rede que eu mencionei antes, que é essa rede que integra todos os órgãos de abertura de empresas e agora focando cada vez mais também no agro, para que os empreendedores rurais possam ter a sua vida facilitada e conseguir esse licenciamento de uma forma mais rápida e mais simples. Então, as secretarias de agricultura dos estados, as secretarias de agricultura dos municípios podem e devem virem a se integrar dentro dessa rede Sim. Então, os órgãos todos que fazem ou que emitem algum tipo de licença para os empreendedores também devem se integrar à Rede Sim, como recentemente foi feito pelo Cadastur, para que os empreendimentos de turismo tenham o seu cadastro de uma forma mais simplificada. Então, esses órgãos devem cada vez mais virem a se integrar dentro da Rede Sim. Então, o empreendedor rural é uma agenda importante. Existe também uma outra agenda importante que precisa ser simplificada, que é a questão da obtenção do alvará de construção e do habite-se, que é uma agenda que hoje tem vários órgãos e um tempo para se conseguir um alvará de construção extremamente demorado. Nós estamos no ranking do Doing Business, do antigo Doing Business, né? Numa situação lá no final da fila, vamos dizer assim. Então, é importante esse olhar também para a questão da construção, para a questão da liberação do alvará. É praticamente uma nova Rede Sim que se forma, com novos atores responsáveis pelo alvará de construção, e que isso também precisa ser simplificado. Agora, a senhora toca num ponto que é importante, que é até a posição ou posicionamento do Brasil num cenário internacional, quando se fala de simplificação, de redução de burocracia. A gente estava falando dos avanços, mas qual é o posicionamento hoje no Brasil? Como é que a gente pode comparar a realidade do Brasil com outros países que são até referência nessa discussão de simplificação de processos, de ajudar a vida realmente dos empreendedores? O Brasil já esteve muito mal nessa questão do ranking mundial de abertura de empresas. Hoje em dia, esse posicionamento melhorou
diante do que eu mencionei com relação à abertura de empresas, né, de 152 dias para menos de 24 horas, isso é visível que isso tenha melhorado, os órgãos de licenciamento integrados, isso realmente facilita e melhora a vida do empreendedor e melhora o ambiente de negócio. Então, o objetivo é que isso cada vez melhore mais, cada vez fiquemos numa situação melhor nos rankings mundiais em termos de abertura de empresas, de começar um negócio, e possamos nos aproximar dos países que estão em primeiros lugares no mundo. Nós temos algumas dificuldades, nós somos um país com dimensões continentais, 27 estados da federação, um país muito grande, com realidades muito distintas, muito diferentes. Então, é importante ter essa consciência da realidade federativa do Brasil e que nós estamos falando de muitos órgãos que precisam ser integrados. Então, dentro dessa rede SIM que eu me refiro, nós estamos falando da possibilidade de 20 mil órgãos serem integrados dentro dessa grande rede. Porque se nós falarmos de 5 órgãos por cada município, nós estamos falando de 5.570 municípios no país, nós estamos falando de uma rede integrando 20 mil órgãos. É uma coisa muito parruda, muito difícil de administrar, mas os parceiros, todos os órgãos que estão envolvidos dentro do Comitê Gestor da Rede SIM, têm feito um excelente trabalho, a Confederação Nacional de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, todas muito envolvidas com essa agenda de simplificar e trazer os seus municípios cada vez mais próximo desse mundo desburocratizado, desse mundo simplificado, porque entendem muito bem que quando acolhem o empreendedor, isso significa desenvolvimento local, isso significa mais emprego. Você começou a nossa entrevista aqui falando que os pequenos empresas são responsáveis por empregos. E é isso mesmo, nós estamos falando de 70% dos empregos no Brasil hoje são dados pelas micro e pequenas empresas. Agora, é um tema realmente rico e relevante para a gente discutir com mais abrangência. E agora, a simplificação, quando é atingida por uma política pública, novas ferramentas são criadas, tem um trabalho que é fundamental, que é de comunicação, de levar essa informação até o empreendedor. Muitos empreendedores até, enfim, não sabem que as políticas estão mais fáceis, mais acessíveis. Qual é o papel de interlocução hoje do Sebrae para levar essa informação, dessas transformações, dessas mudanças e fazer com que o empreendedor conheça, né, as novas ferramentas e como tornar a vida dele mais fácil? Esse é o grande desafio, né? É exatamente que as informações cheguem, né? Cheguem em todos os municípios do país. Hoje, nos 5.570 municípios, tem microempreendedores individuais formalizados. Então, todos os municípios do país têm pelo menos um microempreendedor individual. Então, é fundamental esse papel. O Sebrae está em todos os estados da federação, com atores, com colaboradores de políticas públicas. Existem salas do empreendedor, que são ferramentas que trazem, normalmente coordenadas pela prefeitura local, que trazem esses atores importantes para o empreendedor juntos dentro de uma sala. Então, nós estamos falando de mais de 2.000 salas no Brasil inteiro. Então, todos essa grande rede, né, composta por prefeituras, salas do empreendedor, Sebrais, contabilistas, né, que são atores fundamentais para que essas informações cheguem nas empresas. Então, todos esses atores precisam e devem estar próximos e falando todos a mesma língua. Então, esse é o nosso grande esforço que fazemos junto com essa rede, tanto a rede do Sebrae como a rede estendida, que são desses atores que eu mencionei agora. Nós fazemos esse trabalho de divulgar e de levar não só em lives, como em cards, em mensagens passadas pelo empreendedor, como em eventos grandes que fazemos, as feiras do empreendedor que fazemos no Brasil inteiro. Levamos sempre essa agenda
de desburocratização e de simplificação para que os empreendedores possam tomar conhecimento do que está sendo feito e do que eles podem, o que tem sido feito para melhorar a vida deles. Agora, a gente fala sobre simplificação, burocracia, e são discussões importantíssimas que a gente ouve há tanto tempo, a necessidade de avançar, né? Mas às vezes parece realmente no campo do debate, às vezes até filosófico. As pessoas não entendem muitas vezes, né? E tratam como uma questão até intangível, mas é possível fazer um paralelo direto entre simplificação, redução de burocracia e, por exemplo, custo do produto, custo do serviço prestado, né? Tem como realmente ter uma consequência prática imediata quando se reduz a burocracia, se cria um ambiente simplificado, é possível ter uma competitividade maior para aquele serviço? Com certeza. Nós estamos falando de redução do custo Brasil, é o que você falou. Quando a gente reduz a burocracia e esses entraves para que o empreendedor não só abra o seu empreendimento, como consiga funcionar o seu empreendimento de uma forma mais leve, vamos dizer assim, né? Para sair da palavra simples, mas de uma forma mais leve, isso também faz com que ele possa vir a reduzir os seus custos e isso refletir com certeza no valor, no preço do seu produto final, porque ele vai ter menos, vai custar menos a ele para o custo de cumprimento das obrigações será mais baixo e, consequentemente, ele poderá repassar isso no valor final do seu produto. Mas nós temos alguns exemplos importantes. Nós, como eu mencionei, os 152 dias para menos de 24 horas, e o próprio microempreendedor individual, que ele começou, a versão 1 do microempreendedor individual tinha 41 telas. Hoje, em menos de 10 minutos, o microempreendedor individual consegue se formalizar. Com 41 telas e tendo que levar um documento presencial na junta comercial, como era o funcionamento da versão 1, ele não funcionava bem. Mas, quando ele entrou no ar para o Brasil inteiro em 2009, ele já estava na versão 2, que é a versão que permanece até hoje. Ou seja, ele permite que os empreendimentos possam se formalizar e, consequentemente, o empreendedor ter um aumento de renda com essa formalização. Isso é uma informação importante e consequentemente, um aumento da competitividade. É interessante a senhora falar sobre o custo para as empresas, até o custo Brasil, porque a gente ouve muito de empresários e até de grandes empresários, né? Uma reclamação que é a seguinte: hoje, na minha empresa, preciso ter um departamento, preciso ter um investimento grande, né, para lidar, por exemplo, com tributação, por exemplo, com entender o nosso processo, que ainda é complexo, né? É possível imaginar que num espaço mais curto de tempo, esses empresários, esses empreendedores que até estão nos acompanhando possam ter menos custo com, enfim, essa mão de obra que a gente sabe que vai ser readequada, né? Às vezes numa outra função, até que possa contribuir mais para o desempenho das empresas, mas essa realidade está mudando, é possível acreditar nesse cenário? Eu acho que sim. Acredito nela e acredito nessa mudança de cenário pelo que eu tenho visto nos últimos anos. Nós estamos falando da integração cada vez maior entre os órgãos, a conexão entre os órgãos, a digitalização das coisas, os cadastros se conversando. Isso significa menos obrigações acessórias, que é realmente hoje um dos grandes gargalos que os empreendedores têm, o cumprimento das obrigações acessórias. Por exemplo, nós estamos falei hoje que o microempreendedor individual poderá emitir a sua nota fiscal de serviço eletrônica através de um aplicativo disponibilizado pela Receita Federal do Brasil. Se ele vier amanhã a emitir todas as suas notas fiscais por esse aplicativo, quem sabe possa vir a ser dispensada a sua declaração anual de faturamento. Ou seja, não faz sentido que o fisco, a fiscalização, os órgãos tributários exijam novamente uma informação que ele já tem.
Então, a partir do cruzamento dessas informações, o cruzamento desses dados, a redução das obrigações acessórias, acredito sim que nós estamos nesse caminho, o caminho certo, e nós estamos indo no caminho da desburocratização cada vez maior. Eu quero agradecer Helena Rego, coordenadora do Núcleo de Simplificação de Unidades de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, que conversou com a gente aqui sobre um tema que é muito relevante: simplificação, redução de burocracia, o que já avançamos e precisamos avançar. Esse é um tema que com certeza a gente vai voltar a falar aqui em A Entrevista, então já fica um convite para uma nova entrevista aqui no canal Empreender. Muito obrigado pela participação.